vezes, nós mulheres, a gente precisa de um alerta, né? O ano passa tão rápido. Então, acho que o Outubro Rosa, ele vem para lembrar a gente que sim, tem que fazer o rastreamento. Pode o câncer de mama tá começando com uma idade inferior do que a gente via antigamente? A gente sempre falava, as mulheres começam com câncer depois dos 40 anos. Qual é a idade que a gente vê hoje com mais frequência? Essa é maravilhosa, essa eu escuto também muito, viu? Minha mãe ter câncer, ou ter tido câncer, e eu também ter câncer por causa disso? Pode ou não pode? E aí, a gente tem, vou falar hoje porque eu tenho que falar. Hoje, a gente tem uma convidada que é minha sócia, estamos juntos na mesma clínica, mas a gente não se vê. Mas daí, o Outubro Rosa coloca nós duas aqui de novo. Eu tô de rosa, ó. Porque o Pode ou Não Pode hoje é sobre câncer de mama. Então, vamos lá. Nossa primeira pergunta é muito curiosa, eu acho, ao meu ver. Pode, então, o Outubro Rosa aumentar a procura em consultório por algum tipo de check-up? Pode ou não pode? Pode. Pode, e esse é um dos motivos até da campanha. E às vezes, nós mulheres, a gente precisa de um alerta, né? O ano passa tão rápido. Então, acho que o Outubro Rosa, ele vem para lembrar a gente que sim, tem que fazer o rastreamento. Então, a gente aumenta a procura por consulta, por mamografia, por preventiva. A mulher lembra ali que a saúde dela existe. E é bem-vindo isso. Só que a gente tem que lembrar que existe um período muito grande, muito importante, que ele acontece entre outubros. Né? E então, às vezes esperar até outubro já seja um time que você perde do início do tratamento. Sim. O que eu gosto de falar para as minhas pacientes é: escolhe um mês para ser o seu outubro. Exato, perfeito. O meu outubro vai ser março? Tudo bem, então todo março você vai ver sua rotina. Claro, a gente tem que estar atento ao nosso corpo o ano inteiro. Mas se a gente realmente não para, às vezes, para pensar e colocar como prioridade fazer os nossos exames, entra ano, sai ano, e aí a gente vê mulheres que às vezes estão há 5, 10 anos sem fazer nada. O que eu vejo, assim, eu não sei se é da idade, né? 40 a mais, gente, tô me achando que 40 a mais. Ou se é a sensação, mas tá passando rápido mesmo. Muito. Se a gente não para e fala, eu vou fazer isso, você não faz. Não faz. Pode ainda o câncer assustar tanto? Só a palavra câncer já assusta a gente. Pode ou não pode? Não pode. Câncer não deveria ser uma palavra tão assustadora. A gente não deveria enxergar o câncer de mama ou câncer de forma geral como sentença de morte. Então cabe a nós normalizar essa doença que está ficando cada vez mais frequente e deixar de associar ela com tanta coisa negativa. Infelizmente, todos nós estamos expostos a esse risco de ter um câncer ao longo da vida e a gente precisa tratar com mais naturalidade, saber que é uma doença que tem diagnóstico, que tem tratamento e que quanto antes a gente encontrar a doença, menos invasivo e agressivo esse tratamento ele tem potencial de ser. Pode o câncer de mama tá começando com uma idade inferior do que a gente via antigamente? A gente sempre falava, as mulheres começam com câncer depois dos 40 anos. Pode isso estar tendo mais devagar? Tipo, não, agora com 35, com 30, 20 e poucos. Qual é a idade que a gente vê hoje com mais frequência? Pode. E a gente tem visto isso no nosso país, que a incidência do câncer de mama tem aumentado a partir dos 40 anos. Inclusive, para esse ano, nós tivemos um ganho muito importante dentro da saúde pública, onde foi autorizado a mamografia ser realizada a partir dos 40 anos, inclusive para as pacientes usuárias do SUS. Então, com pedido médico, essa paciente consegue fazer o exame. Por que tem ficado tão mais cedo, às vezes, a incidência, o diagnóstico? Tem muito a ver com o nosso estilo de vida, né? A gente tem adotado um estilo de vida que aumenta o nosso risco para ter câncer de mama. Então, desde postergar a maternidade, às vezes não amamentar, ou amamentar já em uma fase mais tardia, um estilo de vida com mais sedentarismo, sobrepeso, obesidade, ingesta
excessiva de álcool, tudo isso aumenta o nosso risco para câncer de mama e tem contribuído para a gente ter esse diagnóstico mais inicial. E também, às vezes, se a gente olha para mulheres que estão se cuidando mais, a gente também vai conseguir encontrar doenças em fases mais iniciais. Essa é maravilhosa, essa eu escuto também muito, viu? Minha mãe ter câncer, ou ter tido câncer, e eu também ter câncer por causa disso? Pode ou não pode? Não pode. Se a sua mãe teve câncer de mama, sim, você tem um risco aumentado para câncer de mama. Então você precisa de um rastreamento mais personalizado. Agora, não significa que porque a sua mãe teve câncer, você vai ter câncer também. E isso deixa muita dúvida, porque assim, tem gente que acha que só porque ter história de câncer na família, todo mundo vai ter. Existe alguns tipos de câncer de mama, onde tem um fator hereditário, né, onde você vai transmitir essa mutação no seu DNA para sua família. E aí sim, nesse grupo, a gente vai ter um risco muito aumentado para câncer. Mas 90% dos cânceres de mama, eles são idiopáticos, às vezes você nem vai ter história familiar, e o rastreamento ele precisa ser olhado assim de forma universal. Agora, o ideal seria que todo paciente, toda mulher que tem o diagnóstico de câncer de mama, que essa mulher fizesse um teste genético, e aí se ela tem uma mutação no DNA, a gente vai pesquisar a família, porque isso tem implicações sim de aumento do risco para a família. Esse teste genético, ele não é para todo mundo, não é indicado para todo mundo. E quando ele é indicado, a gente precisa aconselhar muito bem sobre o que fazer com o resultado desse teste. Mas a gente não pode carregar esse peso de achar que porque um familiar ou a nossa mãe teve câncer, a gente vai ter também. Mas se existe essa história na família, o melhor é conversar com um profissional para direcionar o seu tratamento. Pode o câncer de mama ainda ser um tabu hoje em dia? Pode ou não pode? Não pode, mas o que a gente vê é que o câncer é sim ainda um tabu muito grande entre a nossa sociedade. Tem muitas pessoas que nem falam a palavra câncer, né? Fala é aquela doença ou aquela doença ruim. Então a gente precisa conscientizar, falar sobre a doença, mostrar que existe tratamento, que existe diagnóstico, que existe apoio durante o percurso, para que a gente não torne um tabu uma doença que tem tratamento. E quantas doenças a gente vê que são tão estigmatizadas, né? O Covid, como a gente estava falando quando surgiu, e hoje a gente já vê com mais naturalidade que tem tratamento. O HIV, quando ele surgiu, quanto estigma trouxe. Ninguém mais fala, né, de HIV. E hoje a gente vê que sim, é uma doença crônica, mas que os pacientes que têm HIV, eles conseguem viver com qualidade de vida, sendo tratados, tendo suas famílias, seus filhos. Não é o fim. Câncer também não é o fim. A gente ainda tem um longo caminho, né, para trilhar, para tirar esse estigma da doença câncer. Mas eu acho que um dos caminhos é isso que você está fazendo nesse quadro. É informação. Então, aproveitando nessa conversa maravilhosa com duas mastologistas, estou me sentindo super importante aqui. Eu, Ilma, não eu, Laboratório Vitória, veio dizer que eu fiz a minha mamografia esse ano, estava morrendo de medo. Meninas, jovens como eu, não dói nada. Hoje em dia eu acho que o negócio está tão bom, tão fácil, a tecnologia está tão evoluindo tão rápido que aquela coisa que eu escutava da minha mãe, que dizia, nossa, dói muito, aperta e tal. Não é assim. Aperta um pouquinho, mas nada que eu falei, nossa, que dor. E olha que eu sou chata pra dor, né? Quem me conhece sabe. Mas eu não senti dor, achei muito tranquilo, então não fiquem com medo da mamografia. A mamografia é um exame que é necessário pós 40 anos, tem que ser feito e a gente vai fazer, meninas. Então é igual a gente sempre fala e eu falo para todas as minhas amigas. Levanta, põe aquela roupa maravilhosa, passa um batonzão bonito, arruma esse cabelo e vai fazer mamografia, viu? Não dói, pode ir, eu garanto. Se doer, vocês me ligam, porque não vai doer.